Bom, a gente muda de assunto para falar sobre mercado de trabalho. Isso porque está sendo debatido no Senado uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que propõe o fim da escala 6x1. Esse projeto prevê que que não ocorra mais a escala de trabalho em que os empregados têm que trabalhar 6 dias e podem folgar apenas 1. E os estudantes de jornalismo da UFG prepararam uma reportagem especial que vai falar sobre esse assunto. A proposta de emenda à Constituição, que propõe o fim da escala 6x1, em que o empregado trabalha 6 dias e folga 1, foi articulado pela deputada federal Érica Hilton, do partido PSOL, no começo de novembro. Além de extinguir essa escala de trabalho, a emenda ainda propõe a redução da jornada máxima de 44 para 36 horas semanais e a adoção da escala 4x3, em que o empregado trabalha 4 dias e folga 3. A PEC surgiu devido a demandas e reivindicações de trabalhadores através da petição pública online do movimento Vida Além do Trabalho, que hoje conta com quase 800 mil assinaturas. As pessoas trabalham 6 dias e chegam no domingo e não sabem o que fazer. Se vão estudar, se vão fazer um trabalho da faculdade, se vão organizar a casa, se vão cuidar dos filhos. Enfim, é desesperador essa forma que nós vivemos. As pessoas estão adoecidas, com vários sofrimentos mentais e emocionais, uma sociedade que bate recorde de burnout. Então, para enfrentar tudo isso, é preciso de fato que as pessoas tenham mais dignidade. Vários países já há uma escala mais digna, onde as pessoas trabalham 5 dias e folgam 2, ou trabalham até mesmo 4 dias e folgam 3. É possível sim nós só pesarmos, fazermos uma economia que funcione e ao mesmo tempo que as pessoas tenham uma carga horária mais justa e mais digna. Pedro Henrique Evangelista, especialista em economia social do trabalho, analisa o atual cenário das discussões e quais serão os impactos sentidos caso a PEC se torne uma lei. É possível sim que isso reflita no aumento dos custos. Por quê? Vai substituir uma escala 6x1 por uma escala 3x4, isso quer dizer que o trabalhador que antes trabalhava 6 dias, ele vai trabalhar só 4 dias. Isso quer dizer que nos outros 2 dias, um outro trabalhador vai precisar ser contratado. Então, isso pode, em algum nível, ter algum tipo de custo, tanto pensando numa elevação do custo pela necessidade de contratar o trabalhador, quanto também pelos próprios custos trabalhistas, caso esses trabalhadores sejam contratados dentro da legislação trabalhista, com carteira assinada, com todo o pagamento de impostos. A substituição da escala 6x1 por um outro tipo de escala, com menos dias de trabalho ao longo da semana, ele pode ser um elemento que ajuda a resolver o problema do desemprego. Exatamente pelo que eu disse anteriormente. Se o trabalhador que antes trabalhava 6 dias passa a trabalhar 4 dias, um outro trabalhador vai precisar ser contratado para substituí-lo. É claro que a gente não pode esperar que isso seja a solução do problema do desemprego no Brasil, Para os países que já adotam escalas diferentes da escala 6x1, é que todos esses setores eles passaram a operar com maior nível de produtividade. E por que isso? Porque é uma coisa que às vezes a gente não para pensar, mas o trabalhador, para trabalhar bem, precisa estar descansado. Então, o trabalhador que descansa 3 dias, ele tem outras condições de realizar o trabalho quando a gente compara ele com um trabalhador que descansa só um dia na semana. Então, o que pode ocasionalmente acontecer é que esse trabalhador que descansa 3 dias, em 4 dias consegue ocasionalmente ser mais produtivo que um trabalhador que trabalha 6 dias e descansa 1. Então a gente tem esse outro lado da moeda, que é o lado que pode ampliar os custos da empresa. Então a empresa pode ter um aumento de custos, mas ela pode ter também um aumento de produtividade, que vai trazer ganhos para a empresa. Então esse é um elemento que precisa ser monitorado para ver como que ele vai ocorrer na realidade. Fernanda Luz, estudante de 26 anos que trabalha na escala 6x1 há cerca de 2 anos e meio, conta quais são os principais impactos dessa escala na sua vida. Hoje eu sou líder de cosméticos em uma grande varejista do país e eu cuido de uma das 20 maiores operações do país também. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de cuidar das pessoas, eu gosto muito de trabalhar com cosméticos, mas eu não gosto de sentir que a minha vida está sendo sugada e que eu estou sendo constantemente explorada. Eu não tenho tempo para os meus gatos, basicamente o afeto, a convivência fica por conta da minha mãe. Não tenho tempo para o meu namorado,
não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para meus amigos, mas eu acho que o maior impacto que a escala 6x1 causa na minha vida é a angústia de saber que a coisa mais importante que eu tenho e que eu nunca vou conseguir recuperar, que é o meu tempo de vida, ele está sendo dedicado a uma empresa. Eu acredito que se a gente não consegue ter tempo para a gente ter acesso aos espaços públicos, consequentemente a gente não consegue ter criticidade para cobrar o poder público. Como eu, Fernanda, vou cobrar o poder público em relação, por exemplo, a esse parque em que eu me encontro agora, se eu simplesmente não tenho tempo para vir aqui. E o meu trabalho é aqui do lado, mas eu passo 9, 10, 11 horas do meu dia dentro do meu trabalho. Então é impossível eu perceber de forma crítica uma realidade na qual eu não estou inserida, porque o único lugar em que eu estou inserida hoje é dentro do meu trabalho. Eu acho que passou da hora das mudanças acontecerem. Eu vejo isso dentro do meu ambiente de trabalho, porque as pessoas que são mais jovens do que eu lá dentro, elas não ficam, elas faltam, elas dão atestado, elas trabalham 2 meses, pedem conta e vão para outros lugares. E eu não entendo isso como o que os mais velhos colocam como, não querem trabalhar. Eles não querem trabalhar. A gente não acha gente para trabalhar porque eles não querem. Não é que eles não querem trabalhar, eles não querem trabalhar nessas condições. E se as empresas não se ajustarem, se as empresas não entenderem o que essa nova geração está pedindo, quais são as demandas dessa geração, o que a gente vai continuar tendo é isso. São trabalhadores que não ficam, que dão atestado e com toda razão, porque eles não querem mais ser explorados. Então, eu super entendo essas demandas. A PEC, que precisava de no mínimo 171 assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados, apresentou 206 no dia 13 de novembro. Porém, sua protocolização e apresentação é apenas o início de um longo processo. A PEC ainda deve ser debatida na Comissão de Constituição, Justiça e Verdade, que irá analisar se ela pode ser admitida e avaliará se ela segue os princípios constitucionais. Caso aprovada, ela segue para uma comissão especial, que pode avaliar o conteúdo do texto, além de propor alterações. Aqui, a PEC tem até 40 sessões do plenário para concluir a votação, mas caso isso não ocorra, o presidente da Câmara poderá votá-la diretamente no plenário com os deputados. Depois da comissão especial, a PEC pode ser votada no plenário, onde deve ter no mínimo 308 votos favoráveis em 2 turnos de votação. Concluída sua análise na Câmara dos Deputados, o texto segue para aprovação no Senado Federal, onde precisará de 49 votos favoráveis no mínimo. Aprovado pelas 2 casas, a PEC pode ser promulgada.